Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Radiônica Cristalina. Hoje eu vou falar da polêmica do momento, tal da cidade Ratanabá, que teria sido encontrada aí no Mato Grosso, na Amazônia. Cada hora falam que era um lugar e que seria uma cidade maior que cidade de São Paulo. Para quem não conhece São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Em extensão, em população, em tudo. Sem contar que São Paulo é uma cidade que a própria cidade de São Paulo já é gigante. E ela se emenda com a chamada Grande São Paulo, que são várias cidades limítrofes e que fazem fronteira aqui com São Paulo. Eu moro aqui na cidade de São Paulo, estou falando isso com conhecimento de causa, que eu conheço muito bem a região. E o que acontece? É uma cidade muito grande. Emendando com a Grande São Paulo, então vira de um gigantismo assim fenomenal. Tanto é que você colocar no Google Earth, você consegue ver lá, né? São Paulo é uma mancha, né? Uma mancha urbana, uma coisa assim descomunal, sem vegetação, só cidade mesmo. E dependendo do lugar onde você estiver aqui em São Paulo, é isso mesmo que você vai ver. Você vai ver um ângulo de 180 graus, né? Você vai olhar para todos os lados e vai ver só cidade. E um detalhe, você vai ver só cidade e não vai ver área verde, área rural, você não vai ver nada, só cidade por um bom período. Se você pegar um carro ou algo do tipo, você não vai ver o final da cidade. Em nenhum ponto que você tiver, você só vai ver cidade, 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 prédio, 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 prédio. Aquilo até dá um cansaço, falar a verdade, que você não vê o fim da cidade, não tem fim, parece que não tem fim. Você sai de um bairro, entra em outro, sai de um bairro, entre outro, pega a estrada, a rodovia, tudo dentro da cidade, tudo tumultuado, muito prédio, muito prédio, você não consegue ver o horizonte. É uma cidade assim. Tem uma cena de Star Wars que tem um planeta, que o planeta inteiro é uma cidade. A sensação de São Paulo é mais ou menos isso. Para quem não conhece, você não vê fim, é só a cidade. Chega a dar uma certa agonia, assim, dependendo do lugar que você está, você fala, meu Deus do céu, não, que é isso? Que cidade é essa? De tão grande que é. E essa cidade de Ratanabá, eu achei primeiro que eu achei esse nome horroroso, mas tudo bem, não sei quem inventou isso daí. Seria maior que a cidade de São Paulo. Gente, começa por aí, já começa estranha a história. Imagina uma cidade maior que a cidade de São Paulo e ninguém conhece, ninguém nunca viu. Isso daí já teria sido descoberto há muitos anos, né? Das décadas, na verdade. Sabe, quando fizeram o mapeamento, os bandeirantes invadiram e saíram matando os índios e tal, tomando as terras dos índios, já teriam descoberto isso há muito tempo. Tem riquezas, teria um monte de coisa lá também. É outra história meio louca. Como uma cidade tão grande assim, simplesmente foi abandonada, sumiu, os habitantes morreram. O que teria acontecido? Tem todo um, uma história louca, né? Envolvendo isso daí. Isso é mais uma das coisas loucas que surge na internet. Aí, na verdade, descobriram assentamentos, né? Pequenos assentamentos indígenas e tal. Pré-colombianos, na verdade, bem antigos. Através de fotos de satélite, de um equipamento que consegue ver além da copa das árvores, da vegetação, encontraram alguns assentamentos pequenos, nada do tamanho da cidade de São Paulo. Que seria a capital do mundo. E as datas também não batem. As datas 400 milhões de anos, umas datas meio absurdas, né? As datas assim, seria 400 milhões de anos muito antes dos dinossauros. Mas vamos lá. Nosso canalzinho aqui, meu canalzinho, não é um canal de arqueologia nem de ciência, é um canal de esoterismo. E não vai fugir disso nunca, tá, gente? É esoterismo, tanto é que eu coloquei alguns livros ali, e alguns livros desses são psicografados. É espiritualidade e esoterismo. Não é ciência, né? Se alguém tá achando que esse canal é de ciência, pode já, tchau. Dizer tchau, dar o dislike e tchau. Ou dar um like, beleza, eu agradeço. Mas é um canal de espiritualidade e esoterismo. Eu vou falar de alguns livros ali, alguns bem antigos, inclusive, que já falam dessas cidades perdidas.
Realmente existem cidades perdidas, existem civilizações perdidas. O planeta Terra ele é muito mais antigo do que a própria ciência admite, por uma questão de limitação de equipamentos para fazer os testes e tal, mas a espiritualidade não tem essas limitações, né? Essa é a questão, a espiritualidade e o espaço-tempo, dependendo do nível dessa espiritualidade, está muito além do espaço-tempo, tanto para frente quanto para trás. Essa questão de frente e trás do espaço no tempo também é uma questão muito relativa. Então o planeta Terra ele é muito mais antigo. Peguei lá na. Não é uma coleção, na verdade eu uso essas pedras para radiestesia, tá? Para fazer radiônica. Mas, essa daqui, por exemplo, é enfeite. Isso aqui é pra pôr no pescoço mesmo. Acho que eu nunca nem usei, mas achei legal pra caramba e acabei comprando. Eu vou falar o nome desses cristais. Caso esse vídeo não. O celular não suporte o tempo do vídeo, ele vai ter em duas partes. Ele vai ficar emendado em duas partes. Aí, assim, terminando, a gente já pula para outra parte. Por que eu recolhi essas pedras? Para provar que o planeta Terra ele é muito mais antigo, mesmo pela ciência. Se vocês procurarem na internet, Wikipedia, por exemplo, vai estar lá uns dados legais. Eu tenho livros aqui de pedras, tá? Outro dia eu recomendo os livros também, mas procurando na internet você já se encontra os dados sobre essas pedras. E tem uma confusãozinha na grafia. Alguns países, lusófonos, eles não usam bilhões, por exemplo, 4 bilhões de anos. Eles usam 1.000 milhões. Então gera uma confusãozinha na cabeça de algumas pessoas. A diferença entre milhão e bilhão é muito grande, óbvio. São eras geológicas diferentes. Então vou usar a grafia aqui do Brasil, que é bilhões de anos, tá? Essa pedra é nuumita. Vamos ver se dá para aparecer. Ela é preta mesmo, tem uns rajadinhos prateados. Essa pedra vem lá da Groenlândia. Não é uma pedra muito barata, nem fácil de conseguir. Tá vendo? Espero que dê para ver bonitinha, né? A nuumita, ela tem uma, não dá tempo de falar propriedades de todas essas pedras. Eu faço depois os vídeos falando dessas pedras, pode ser? Vai ser por aí, porque realmente se for falar dessas pedras nesse vídeo vai ficar muito, mas muito longo mesmo. As propriedades esotéricas delas. Numita, considerada uma das pedras mais antigas que se tem notícia. Entre 4,5 e 2,5 bilhões de anos. Tá aqui, a fofinha que tá aqui no. Comprei na lojinha de pedra. Estromatólito. Estromatólito é essa daqui, ó. É uma pedra, mas é um fóssil também. Esses rajadinhos aqui que você vê uns. Tá vendo? Coloquei até uma lâmpada mais perto para dar para ver. Marrom preto, marrom preto. É um fóssil de um tipo de uma alga, micro-organismo estromatólito, não é? Não tem esse nome, é o próprio organismo morto que virou uma pedra, virou um fóssil. Estromatólito, também, mais ou menos da mesma época geológica dos dois. Eles têm formações diferentes, mas são mais ou menos da mesma época, 4 bilhões de anos a 2 bilhões e meio de anos. Jaspe crocodilo ou jaspe cambaba, também. Essas bolinhas verdes aí são fósseis de algas. Tá vendo aqui as bolinhas? Isso aqui chama jaspe crocodilo ou jaspe cambaba. Isso aqui não é muito difícil de conseguir, nem é caro. É bonito, inclusive é um verde bem bonito. Talvez não apareça no vídeo. Esse jaspe, deixa eu ver, anotei também, mais ou menos dessa época, da época do estromatólito aqui. Foi formado por micro-organismos. Chungite ou chunguita. Tem essa versão preta escura aqui, ó. Parece um carbono preto. Eu tenho duas dela. E existe essa versão da Chungite também, que ela é meio rajadinha, tá vendo? Que ela tem esse brilho. Essa é um pouco mais nobre, mais cara e tal. Chungite ou Chunguita. Vem lá da Rússia isso daí. Esse daqui vem da Groenlândia, esse daqui vem de qualquer lugar do mundo. Chungita só tem na Rússia, que eu saiba. Federação Russa.
entre mais ou menos uns 2 bilhões de anos, antes de, segundo o que consta na literatura, antes de aparecer ter árvores no planeta, vida em forma baseada em carbono. Isso aqui é antes das árvores. Provavelmente existia, sei lá, algum micro-organismo qualquer nessa época. Garbo. Garbo pode ter 2 bilhões de anos, pode até ter menos. O garbo é uma pedra bonita. É meio azulado, com preto. Só que essa é de origem vulcânica, então ela varia muito a idade deles, mas em geral 2 bilhões de anos. Ortoceras, que é um fóssil desse. É um bichinho, né? Um bichinho que parecia uma lula com uma casca dura. Imagina uma lula, só que ele tinha uma carapaça, que é essa casca dura aqui, ó. Isso aqui na verdade é pedra, né? O bicho já foi embora faz tempo e ficou só a marca dele que foi substituído pela pedra, assim que funciona nos fósseis. O minério é o animal é substituído por minério. Entre 450 e 415 milhões de anos. Milhões, tá? Não é bilhões. Jaspicababa eu já falei. Amonite. Ou amolite. Tem gente que fala amolite, né? É amonite, na verdade. Isso aqui é um fóssil muito bonito, ó. Tá vendo? Isso aqui tem aplicações de Feng Shui. Esse daqui talvez não dê pra ver, ele não tá cortado. Eu comprei porque ele brilha, tem um brilho bonito aí. Uma opalescência nele. Isso aqui é da época dos dinos, tá? 65 milhões de anos. Assim que os dinos foram extintos lá. Não vou entrar em detalhes porque os dinos foram extintos. Não foi extinto por acidente, por assim dizer, mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. O vídeo já é de um assunto polêmico, eu vou criar mais polêmica ainda. Tá? Foram extintos na época dos dinos. Não tem esse tipo de animal mais na Terra. Não existe mais. Coisa parecida tem. E aqui é madeira petrificada. Isso aqui eu uso bastante na radiônica. Isso aqui é madeira petrificada. Isso não é difícil de encontrar, mas também não dá para saber a datação. Teria um cientista mesmo, um arqueólogo não, sei lá, quem que trabalha com isso, geólogo, para descobrir a datação disso. Mas não deve ser uma coisa tão antiga quanto os outros. Isso aqui é só para provar que o planeta Terra ele é muito, mas muito antigo e nem sempre teve vida aqui, não era habitável. Então, 400 milhões de anos, sinceramente, não sei se teria vida aqui. Uma cidade tão grande. E outra questão também. Deixa eu pegar alguns livros. Esses são alguns livros que eu recomendo. Quem quiser entender essa história. Esse Baratzil, o Entre Dois Mundos, se passa aqui no Brasil, inclusive. Porque o Brasil era uma colônia da Atlântida. Essa questão da Atlântida, Atlântida é mais ou menos na época dos dinos, tá? Atlântida é onde é a Antártida hoje em dia. O continente mesmo, mas imagina a Atlântida como os Estados Unidos da América. Existe os Estados Unidos continental, existe o Alasca, existem ilhas que são dos Estados Unidos. O Havaí, por exemplo, um arquipélago que pertence ao Havaí, só desculpa, que pertence aos Estados Unidos, só que é separado. A Atlântida era a mesma coisa, tinha a Atlântida continental e tinham várias colônias, ilhas espalhadas pelo mundo. Aqui a região do Brasil seria mais ou menos a área rural da Atlântida. Esses dois livros falam muito bem. Esse daqui eu já mostrei na. É muito interessante ler para entender essas civilizações antigas. Mas esses dois livros eles são interessantes em que sentido? São legais aqui. Não é novo, tá, gente? Então essa história de as cidades perdidas da Amazônia é novidade, não. Isso é novidade para quem está começando agora aí nesses assuntos esotéricos e tal. Para quem já está na senda há muito tempo, aí não tem novidade nenhuma essas cidades. Inclusive cidades etéricas, tal, não tem nada de novo. Tanto físicas quanto etéricas, nada de novo. Nada de novo mesmo. Esse também fala bastante, tem mapas inclusive. Deixa eu ver se é esse daqui que tem uns mapas. Tem um deles que tem uns mapas que mostra o Brasil, o mundo, né? Antigo e tal. Deixa eu ver onde é que tá os mapinhas aqui. Aqui, ó. Tá vendo?
em épocas diferentes o mundo estava diferente. Tinha água ou não tinha, tinha menos água. Nas eras glaciais, imagina, tinha muito mais gelo que água, o planeta era menos, o oceano era menor e por aí vai. Teve muita mudança geológica. Então, uma cidade de 400 milhões de anos, ela teria que ter passado por todas essas mudanças geológicas. Então, é muito complicado alguém achar que existe alguma coisa inteira lá ainda. Ainda mais uma cidade tão grande assim já teria sido descoberta há muito tempo, né? Mas vamos ver, vamos torcer, espero que tenha mesmo lá, seja uma descoberta arqueológica e tanto, mas existe até um certo desânimo, né? Porque parece que eles descobriram a pólvora, só que na verdade quem é da área espiritualista já sabe dessas histórias são antigas, esses livros são antigos, tem mais de 20 anos esses livros. Tem livro aí que tem muito mais que isso. E aqueles mapinhas são da Sociedade Teosófica, pode pôr mais de 100 anos. Então, de repente, alguém surge e fala: descobri a roda, sabe? Ah, uma cidade perdida. Ah, meu, todo mundo sabe que teve civilizações, tem. Falta esse incentivo para ir lá e pesquisar a fundo na questão financeira. Também tem vários interesses por trás disso aí, né? Tanto de descobrir quanto de não descobrir, porque mudaria parte da história. Se reescrever a história é uma coisa que muita gente não quer, os governos não querem, cientistas não querem reescrever a história. Quem vai mais a fundo nesses assuntos mesmo são a espiritualidade, os espiritualistas. Então eu recomendo esses livros aqui, ó. Eu vou colocar o nome deles na descrição, para quem quiser se inteirar nesses assuntos e tal, sobre o passado da humanidade. E coloquei essas pedras como exemplo de que a coisa toda é muito antiga, não começou de agora. Houve outras civilizações, houve. Muitas não sobraram nem o pó, não tem nada. Não tem nada. O planeta ele teve muitas guerras, muitas coisas, muita destruição. Pelo menos 4 grandes extinções em massa. E ele recomeçou, ele foi reconstruído. E alguns livros desses falam de um determinado período de tempo. Vamos ver ainda o desenrolar dessa história, dessa cidade perdida aí. Mas sinceramente eu não sei se isso chega ao grande público em pouco tempo, se é que algum dia chega, né? Tem muita censura envolvida, muita coisa envolvida aí. Mas fica aí, fica a recomendação desses livros. Esses dois são bem romanceados e tal, é livro psicografado, fala desse período e tal. Esse não é mais científico mesmo, eram os deuses e os extraterrestres são livros mais científicos, tem uma visão mais científica da coisa toda, dessas civilizações perdidas, né? Grande abraço a todos. Se gostou, dê seu like, compartilhe e até a próxima.